Boa tarde a todos, começando mais uma aula de língua portuguesa, onde hoje nós vamos trabalhar o descritor 13, né, que é identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e interlocutor de um texto. Então, esse tópico aqui é um tópico muito importante quando se fala em interpretação textual, certo? Então, a gente vai ver algumas marcas, né, linguísticas. Sabemos que a nossa língua portuguesa, ela é muito ampla, né? Embora nós falemos uma só língua, que é a língua portuguesa, nós temos uma variação dessa linguagem, da forma de falar. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre isso nesta tarde. Então, entende-se, né, por variação linguística, os vários falantes os vários falares entre os falantes de uma língua. Toda língua natural, ela tem suas variações. Então, nós temos muitos falares aqui no Brasil. Essa variação, ela é justificada não apenas pelo fato histórico, que necessariamente leva a profundas transformações qualquer língua, como também pelas diferenças regionais, sociais, o grau de escolaridade, o sexo e principalmente as categorias profissionais. O que é muito importante compreender é que essas variações, elas devem ser vistas, não devem, né, ser vistas como um erro, mas sim apenas como variações, tá? Qualquer atividade, né, de interação verbal envolve situações e sujeitos diversificados, marcados por especificidades individuais e coletivas, que naturalmente vão manifestar-se no modo da fala, né, no padrão de escolha das palavras e de suas estruturas gramaticais. Então, nesse tópico 13, nesse descritor 13, no tópico 6, 5, ou melhor, 6, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Variação linguística, identificando marcas linguísticas que evidenciam o locutor e interlocutor de um texto, tá? Então, é o descritor número 13. Entende-se por esse descritor, né, a identificação de marcas linguísticas de variação na linguagem e, em consequência, a identificação do locutor e do interlocutor de um texto, tá? É um descritor importante para tratar da diversidade linguística brasileira, especialmente de variedades mais ligadas a situações comunicativas, menos monitoradas, como costumam ser as produções dos estudantes em geral. Este descritor ele vai exigir do participante do teste, né, a habilidade de identificar a variedade linguística resultante da influência de diversos fatores, como o grupo social a que o falante pertence, o lugar e a época em que ele nasceu e vive, bem como verificar quem fala no texto e a quem este se destina, reconhecendo as marcas linguísticas expressas por meio de registros usados, vocabulário empregado, uso de gírias, expressões ou níveis de linguagem, certo? É preciso ressaltar que, estando a língua em constante mudança, a atenção na abordagem desse descritor deve ser redobrada para que não se incorra em generalizações e inadequações, o que geraria o efeito contrário do que se quer com esse tópico, que é abordar a riqueza da diversidade linguística. Então, vamos lá comigo aqui acompanhar, né, o material aqui que tem esses textos para que a gente possa refletir melhor, certo? Vou colocar aqui para que vocês possam ver comigo, acompanhar. Então, temos aqui um texto. Enquanto isso, na Amazônia, em 2059. Veja que é um texto atual, prevendo o futuro, né? Árvore era assim. O vovô mostrando para a criança. Desse jeito, Juquinha. Tá vendo? Aí o menino fala, que barato, vovô. Ele está mostrando um museu arqueológico onde tem uma árvore, né? Mostrando que
Era assim, não é mais. Isso lá para 2050, a previsão, ó, 2059, né? Na Amazonas. Que a gente está vendo muito desmatamento, né, gente? Ultimamente, queimadas. Então, tem a pergunta aí para vocês responderem aí no caderno. Uma das marcas linguísticas, coloca em questão 1, tá certo? Nessa atividade. Uma das marcas linguísticas que se refere à linguagem oral, informal, usada entre o avô e o neto nesse texto é a opção pelo emprego da forma verbal era, no lugar de foi. B, a ausência do artigo antes da palavra árvore, árvore sem acento, observem. O emprego da dedução tá, em lugar da forma verbal está, ou a utilização do pronome que em início de frase exclamativa. Então, veja, você vai analisar aí, observar, ler novamente esse texto, né? E observar onde é que está a marca aí da linguagem informal, nessa conversa aí do avô com o seu neto, né? Então, observem e dê sua resposta A, B, C ou D, tá certo? Marquem aí no caderno de vocês, coloca a questão 1 e a resposta, se é A, B, C ou D, certo? Eu não vou dizer a resposta, eu quero que vocês façam aí em casa, tá? Então, a nossa linguagem, né, como a gente já conhece, existem dois tipos principais. A linguagem formal, que é essa que a gente estuda na escola, aprende, né, nos livros didáticos, vem toda com a linguagem formal, todos escritos. Porém, nós temos a linguagem falada, que é a informal, aquela do dia a dia, né, a linguagem coloquial, que a gente utiliza muito na nossa fala, tá? Então, a linguagem, ela muda, o que não muda é a língua, que é a língua portuguesa. Mas a linguagem, a forma da gente falar, ela varia, né, com muita informalidade e com diversos fatores aí, a partir de diversos fatores, como a gente já viu, fatores sociais, né, econômicos, de natureza, desde que a gente nasce e tudo mais, tá? Então, vamos lá. Vamos ler com atenção esse outro texto, que diz assim: Excelentíssima doutora, peço perdão à senhora desta carta lhe enviar, mas leia os versos rasteiro de um caboclo violeiro do sertão do Ceará. Sou o cantador Patativa que trouxe aquela missiva, aquele papé escrito, e cantou no seu salão com a recomendação do Zé Carvalho de Brito. Então, é um texto escrito por Patativa do Assaré, né, o saudoso Patati. Digo e não peço segredo, é a obra que foi escrita esse texto. Então, vamos lá. A questão diz, coloque aí questão 2 do caderno de vocês. O texto acima, ele foi escrito com um jeito de se expressar de um homem que vive na cidade, B, um público jovem de uma área urbana, C, uma doutora, ou uma D, a letra D, um sertanejo, né? Ele foi escrito de um jeito, quem é que se expressa dessa forma, né? A doutora, o sertanejo, o jovem da área urbana ou um homem que vive na cidade. Então, analise aí, tá bem simples essa questão. Vocês vão saber responder aí de primeira. Nessa outra questão, a nossa questão 3, vocês vão ver aí esse texto aí comigo. Quanto vai restar da floresta? Mais um texto, né, se referindo ao meio ambiente e à questão florestal. No fim do ano passado, cientistas do Brasil e dos Estados Unidos fizeram uma previsão que deixou muita gente de cabelo em pé. Quase metade da Amazônia poderia sumir nos próximos 20 anos, devido a um projeto de asfaltar estradas, canalizar rios e construir linhas de força e tubulação de gás na floresta. O governo, que é responsável pela preservação da Amazônia e pelas obras, acusou os cientistas de terem errado a conta
e estarem fazendo tempestade em copo d'água. Você deve estar pensando, no final das contas, se a floresta está em perigo, a resposta é: se nada for feito, está. Né? Então, essa questão aí, você vai responder o seguinte: no texto, o autor está se dirigindo a quem? Né? Aos cientistas, ao governo, a um amigo ou ao leitor? Ele está tentando chamar a atenção de quem aí? Né? Então, a resposta também vai ser pessoal, vai ser sua, tá? De acordo com a interpretação do texto, tá, gente? Não é uma resposta totalmente pessoal, né? É uma resposta que você vai ler sozinho e acompanhar a leitura aqui no vídeo, mas vai ter sua resposta aí de acordo com o texto, tá? Leia com atenção. Coloque aí questão 4 agora. Escute o que estou dizendo. Observe a escrita, viu, gente? Por isso que eu coloquei o slide aqui, para que vocês possam analisar comigo aqui essa atividade, ouvindo, mas também lendo, tá? Fazendo a leitura. Mais um texto de Patativa do Assaré, né? Que usava muito, foi um grande poeta, um grande criador aí de muitas obras. Porém, ele tinha a linguagem muito coloquial, né? Uma linguagem muito natural, pelo fato dele ser uma pessoa da roça, uma pessoa, né, simples e não ter escolaridade para falar da forma culta. Então, ele falava de uma forma bem natural, mas não deixou de ser um grande artista, né? Um grande escritor, criador, na verdade, né? Criador de belos